Professor Luiz Henrique Moura falando, biomédico, especialista em análises clínicas, mestre em saúde coletiva. E hoje, dentro da imunologia clínica, praticamente a nossa última aula online, eu vou falar um pouco sobre o HIV e de como a gente pode fazer a identificação, alguns cuidados, algumas orientações e uma parte da análise também, ok? Então sejam todos bem-vindos, muita atenção, é importantíssimo que assistam às aulas, que qualquer problema nos consulte na aula do Zoom e principalmente estudem bem o material dado, ok? Pessoal, então vamos falar da síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS, né? Que é causada por um vírus, o HIV, ok? Tá aí um pouco da forma desse vírus, né? Do desenho desse vírus, onde a principal característica é o ataque ao nosso sistema imunológico. Bastante importante que a gente lembre disso, por quê? Porque esse vírus, ele especificamente, quando você vê uma pessoa falar que ela morreu ou que ela teve uma deficiência, ela não morre da AIDS, e sim do que ela causa, né? Então, por exemplo, uma pneumonia, e algumas outras patologias que mais acometem, não vamos falar isso um pouco à frente, mas é bastante importante que a gente cite desta forma, ok? Pessoal, o vírus, então, do HIV, ele é um retrovírus, né, de RNA da família do lentivírus, e devido ao curso gradual da sua infecção, ele entra nas células por dois mecanismos. Um, através da ligação das proteínas GP120 e GP41, com a molécula de CD4 das células, tá? Então, é importante a gente citar isso por quê? Porque lá na frente, depois, na própria análise clínica, a gente vai falar um pouquinho dessas proteínas depois. E ainda também ele pode entrar como correceptores através da fucsina ou fusina, né? Mas a fucsina nas células de TH, né? Nas células e ainda no CCR5, nos macrófagos. É a maneira de como esse vírus tem a sua infecção, tá? Eu cito sempre na nomenclatura que a gente lê, pessoal, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né, a forma do inglês, tá? Então por isso que eu cito aí de uma forma mais simples, tá bom? Pessoal, o que é interessante a gente lembrar, citando um pouquinho de cada característica, lembrando que eu tenho certeza que vocês já tiveram isso na Imuno, até porque o professor foi o professor que vos fala, né? E então vamos falar um pouquinho da maioria dos portadores de HIV, eles desenvolvem a AIDS. Então a maioria das pessoas que têm esse vírus na sua circulação, eles acabam desenvolvendo a patologia AIDS, né? A imunodeficiência adquirida. E aí dificilmente uma infecção com HIV consegue ser controlada, né? É claro que hoje nós temos inúmeras medicações, os coquetéis, mas antes de ser identificada, e se assim não tem o combate, dificilmente ela vai conseguir ser controlada, né? A fase inicial da infecção parece ser controlada pelo mesmo sistema imune, mas o HIV ele vai se replicando rapidamente nas células CD4, destruindo essas células. A infecção primária ela é assintomática, ou seja, as pessoas não percebem, não sabem, e aqui está a maior característica da preocupação, porque muitas vezes o paciente que é assintomático passa a transmitir esse vírus a outras pessoas que são transmitidas de forma principalmente sexual ou através do compartilhamento de agulhas e seringas, né? Que estão contaminadas, é claro. Mas ele também pode estar associado a alguma gripe, né? Devido à própria carga viral. Essa viremia está ainda associada com a ativação das células T, citotóxicas, o CDB, que destroem as células infectadas, né? E esse HIV, então, vai ter esse poder. E ainda nós temos, né, a produção de anticorpos. Então essa infecção primária ela é bastante importante, principalmente na identificação, na sorologia que a gente realiza, porque alguns pequenos sinais e sintomas clínicos podem aparecer, né? Algumas infecções primárias que são bastante simples devido à imunidade já estar caindo, o que a gente chama de imunodeprimidos, né? É a partir daí que você pode ter, se tiver um olho clínico muito bom, se o médico, o clínico geral, infectologista, souber fazer uma anamnese muito boa, souber fazer um questionário muito bom, mesmo o profissional de saúde, o enfermeiro, o biomédico, o farmacêutico, que ali está atendendo aquele paciente gripado, se você tiver a curiosidade, o interesse, isso que eu falo sempre para vocês, que isso é saúde, né?
É bastante importante que nesses primeiros sinais, se você faz uma analogia, por exemplo, pós um carnaval, é um paciente jovem, que você sabe ou tem conhecimento através das informações que ele tem uma vida sexual ativa e que não se protege, você pode estar atento a isso. E aí, após um período de latência clínica, que pode ir de 2 a 15 anos, vejam que interessante, pessoal. Ele pode ir de 2 a 15 anos, né? A maioria dos portadores vai então desenvolver a AIDS. E aí esse período não é tão parado assim, tá? Existe uma replicação do vírus e um declínio gradual das células de CD4. Ou seja, existe aí inúmeros sinais que esse paciente está desenvolvendo a doença. E aí sim, após esse período assintomático, que pode ser menor que 2 anos também, tá? Que é apenas uma média, né? Isso depende muito do estado clínico desse paciente. Essas infecções oportunistas podem aparecer, tá? Câncer também pode aparecer, tá? E aparece então essas características. Que ninguém morre do HIV, tá? O paciente morre, ele vem a óbito aí devido às inúmeras infecções que esse paciente sofre. Isso é bastante importante de citar, tá, pessoal? E aí, turma, essa resposta imune contra o vírus, ela controla, tá? Mas ela não elimina o vírus, ou seja, essa doença e a presença do HIV, ela não tem cura. Hoje ela tem o controle, isso é bastante importante de citar, por quê? Porque muitas vezes hoje os jovens, principalmente os jovens de hoje, eu falo jovens em geral, mas a população em si, ela se esqueceu um pouco do HIV por ele ter controle, por essa patologia hoje ser controlada, e está inclusive sendo muito bem controlada, e o Brasil é um dos que lideram esses programas de HIV. Né? Nós temos aí na saúde pública um controle e uma ação muito importante, muito boa, que tem sido desenvolvida pelo Ministério da Saúde, mas as pessoas elas deixam de lembrar que esse vírus não tem cura, ele não é eliminado, tá? Ele é controlado. E aí, claro, as consequências desse vírus elas são mais secundárias, elas são mais leves, né? Elas são mediadas pela produção de anticorpos contra proteínas do envelope e núcleo desse vírus, né? E ainda ocorre a formação de células T, CD8 e ainda TH1 específica a esse vírus, que estão associados com o declínio de carga viral, destruição das células infectadas, que ocorre na polpa branca do baço. Então, hoje você controla a patologia, você controla os sinais clínicos, mas não elimina o vírus. Então, ele ainda não tem cura. E ainda existem pessoas que morrem de AIDS, que morrem devido à presença do HIV. E por isso que hoje tem crescido muito, muito, e quando eu falo muito, é muito mesmo, o número de pessoas infectadas com HIV. Isso é bastante importante de citar, ok? Devido a esse controle. Então, as pessoas deixaram de levar a sério, infelizmente, a patologia e a presença. Pessoal, a infecção com HIV, então, ela vai reduzir o CD4, né? Ela vai reduzir esse tipo de ação imunológica, essa ação, essa resposta, ou seja, a principal característica dela é o indivíduo não reconhecer os agentes etiológicos, né? É um ataque direto ao CD4, então ela não reconhece esse agente etiológico, ou seja, ela fica mais suscetível às infecções oportunistas e também à morte. Porque ela pode morrer com uma simples gripe, com uma criança de 3, 4, 5 anos. Nem às vezes passa despercebido, o indivíduo morre. Então isso é muito importante de ser citado, e lembrando que muitas pessoas são assintomáticas e além de ser assintomáticas ainda transmitem isto a outras pessoas. Eu já vi inúmeros casos, é óbvio que não vou citar nem o lugar, nem quando, mas isso não faz muito tempo, de uma paciente, uma jovem muito bonita, cito por quê? Essa jovem, depois fazendo a anamnese, tá? Depois fazendo todo o histórico clínico dela, observando junto com ela, ela transmitiu esse HIV a, no mínimo, 5 pessoas, devido à relação sexual. E depois, fazendo a analogia, descobriu-se quem era o possível transmissor, possível pessoa que estava infectada. E era uma pessoa que estava casada pela segunda vez e que descobriu que tinha sido infectada há 6 anos atrás. Então vejam
os dois eram assintomáticos e que tinham transmitido isso. Depois ela veio a saber que essa pessoa, que ela tinha contraído há 6 anos, já estava há 3 doente. Então foi através disso que ela conseguiu fazer essa anamnese. Mas então vejam a importância da prevenção mais uma vez. Pessoal, então aí esse paciente, esse indivíduo começa a perder células CD4 devido a 3 mecanismos principais. Primeiro, o efeito citopático do vírus, né? A indução de apoptose nas células infectadas, ou seja, essas células começam a se suicidar, a destruição dessas células infectadas também por CD8, tá? E aí quando esse número de células ultrapassa um certo limite, o paciente desenvolve infecções oportunistas, ok? Quando ele começa a ter essa destruição e ter esse povoamento ou a destruição do mesmo, ele passa a ter uma consequência muito grave de tudo isso, tá? Aqui algumas infecções principais oportunistas, pessoal, para que vocês entendam, né? Então vejam aí, muitas vezes esse indivíduo vai desenvolver através dos parasitas, toxoplasmose, o criptococcus, o cryptosporidium, né? Então ele vai ter aí muitos desenvolvem essas doenças, toxoplasmose, o toxoplasma, o cryptosporium, a leishmania, tá? O microsporidium também, tá? Então, você tem o desenvolvimento aí de alguns sarcomas, alguns linfomas, né? Tanto primário quanto de Burkitt. Nas bactérias, você tem a presença do Mycobacterium, ou seja, desenvolvimento de tuberculose, o Mycobacterium avium, a salmonela. Nos fungos, a presença constante aí de pneumociste, causando pneumonia, o Cryptococcus neoformans, causando a criptococose, que é a doença do pombo. Então, é muito comum você investigar pessoas que têm a criptococose, você vai observar, principalmente no líquor, esse paciente teve o desenvolvimento e já tem a presença do HIV, Cândida, o famoso sapinho, histoplasma, o coccidioides. Então, muito comum pacientes. Quando você identifica qualquer um desses agentes, você já vai fazer a investigação do HIV. A herpes, citomegalovírus, a varicela, né? A varicela zoster. Então, eu coloquei aqui para vocês, para que vocês vejam como que qualquer alteração, qualquer presença desse sintoma pode, repito, pode e deve ser investigado, mas pode ser indicativo de paciente com HIV. Gente, falando um pouquinho agora, entrando na parte da sorologia, dos testes, a janela imunológica ou a janela sorológica, tá? Lembrando que ela não existe apenas no HIV, né? Ela pode também ser analisada através da presença de outras virologias, como a própria hepatite, por exemplo, né? O padrão dessa janela, pessoal, ele é de 30 dias para sorologia, por segurança mínima. Mas o que é interessante a gente observar antes de eu ler aqui com vocês? Essa janela, ela vai de 30 dias, tá? Chegando até 180 dias. Ela pode variar aí de 90 a 180 dias, tá? Aí você vai falar assim, professor, 30 dias, 15 dias, 180 dias, então vamos lá. Existem alguns exames que com 15 dias eles já detectam, tá? Chegando ao máximo de 180 dias. Mas o que acontece? O padrão do Ministério da Saúde é de no mínimo 30 dias, por segurança. Ou seja, você teve uma relação sexual hoje, tá? Vamos falar no dia de hoje, no dia 19, que é o dia que nós vamos dar essa aula. Então, eu vou colocar como dia 19 de maio. Você teve uma relação sexual hoje, sem preservativo, não se protegeu, não conhece o seu parceiro, ou mesmo que conhece, não sabe e não tem segurança. Por padrão, a hora que você relata isso, por exemplo, se foi doar um sangue, e hoje é menos que 19 de junho, então por padrão essa bolsa sua vai ser descartada ou nem vai ser coletada, tá? Então o padrão mínimo do Ministério da Saúde é 30 dias, mas a gente já tem exames que vão detectar com 15 dias. Você teve uma relação sexual no dia 20, no dia 5 você já consegue detectar, tá? Chegando ao máximo de 6 meses. Claro que depende da metodologia de análise, ok? Mas é o tempo, então, o que é a janela imunológica, gente? A janela sorológica é o tempo que você leva para dar um diagnóstico positivo de uma infecção a partir do meu primeiro contato com o vírus, que, como eu disse, pode variar de 90 até 180 dias. É um padrão, tá? Agora, existe exame que detecta com 15 dias, que chega a um máximo aí de 180 dias, dependendo da metodologia, tá? Mas o que acontece, gente? Por que eu falei de janela sorológica?
Porque na janela imunológica é importante a gente citar que neste período a pessoa já pode estar infectada. E ainda assim o teste dá negativo, né? Então depende muito da carga viral, da quantificação da patologia e além da clínica, né, gente? Ser soberana e você ter que ter aí observar os sinais e sintomas. Então essa janela imunológica é bastante importante que a gente entenda e conheça. Por quê? Porque esses indivíduos, eles vão apresentar para a gente em todos os principais sintomas e sinais algumas características. E o questionário, a conversa com o paciente, a anamnese é muito importante. Por isso esse conhecimento técnico tem que ser levado em consideração, porque essa janela imunológica vai ser primordial para que você consiga também caracterizar clinicamente esse paciente. Tá? Vale lembrar que o teste de detecção ele pode detectar antígeno e ou anticorpo. Tá? Os que detectam antígeno são mais rápidos porque eles detectam vírus ou parte das proteínas desses vírus. Então eles são mais rápidos porque ele não precisa nem ter tido a resposta imunológica desse indivíduo, ela pode ser pequena. Tá? Isso é bastante importante. Então, caracterizem sempre a janela imunológica com a janela sorológica. A janela imunológica, então, pessoal, finalizando essa parte resumindo, é o tempo que o indivíduo leva para ter essa resposta, para o organismo produzir essa resposta através do anticorpo, consequentemente, claro, antes do antígeno. Já na janela sorológica é o tempo que a gente leva para conseguir fazer essa detecção desse teste. Pessoal, fatores que podem interferir então nos resultados dos exames. Aqui algumas características simples, vou ser bem breve, né? A vacina pode interferir, algumas artrites reumatoides, algumas doenças autoimunes, uma infecção viral aguda pode interferir, né? A aquisição passiva de anticorpos, o anti-HIV, por exemplo, de mãe para filho pode interferir. Por isso que se diz muitas vezes, né, que a criança, sempre citou-se isso de forma às vezes até errônea, que a criança curou o HIV. Não é isso. É que muitas vezes a carga viral que essa criança tem é tão pequena e os anticorpos da mãe passam para a criança, então ele não é detectado. Aí depois de um tempo ele vem a ser detectado. Tá? Alguns tumores malignos, algumas múltiplas transfusões de sangue também pode ser, né, interferir nesse resultado, porque aí você tem uma carga de outros pacientes interferindo ali na análise que você está fazendo, tanto por falso negativo quanto por falso positivo. Ok? Pessoal, a partir daí, o que é importante a gente lembrar? Falar um pouquinho da epidemiologia do HIV, né? Para depois a gente finalizar com a parte dos exames. Gente, na década de 80, essa era uma doença caracterizada, né? Foi muito sindromizada, foi muito estereotipada, né? Bioeticamente foi terrível essa época, porque a gente sabe que isso é proibido, que isso é muito ruim, isso é muito, eu vou usar uma palavra, é muito feio, é muito ruim para a nossa evolução dentro da saúde, né? Vocês que tiveram bioética, inclusive comigo, foi muito triste uma época porque foi caracterizada como uma doença de homossexuais, devido aos hábitos, devido às características, tá, dos homossexuais não se preservarem. Então foi generalizado tudo isso, que foi muito ruim na época. Tá? Isso na década de 80. Depois, na década de 90 e até no ano 2000, ela cresceu muito entre casais, jovens e idosos. Os casais, por confiarem no seu parceiro e quando tinham relações extraconjugais das mais diversas formas, não se protegiam, traziam isso para dentro de casa. Então a gente observou muitas mulheres contraindo HIV e depois sem saber, porque estavam em casa, não se protegiam por ter relações sexuais com o marido e vice-versa, né? Acabaram contraindo e não tinham essa abertura de chegar e conversar para o marido quando fosse ter uma relação extraconjugal. Claro, isso é muito difícil de ser combinado, mas é a orientação, né? Que usassem preservativo. Os jovens, por não se proteger, os idosos, que passaram a ter uma vida sexual mais ativa devido a inúmeras medicações, que também não se protegiam. Em 2010, nós tivemos aí, epidemiologicamente, a explosão, o retorno, depois de ter caído durante anos, devido a inúmeras campanhas do Ministério da Saúde e da própria sociedade em si, né, da imprensa. Os jovens, devido à medicação também, começaram a fazer efeito, então parou de se ter medo disso. Então, a partir de 2010, a gente tem a presença de novo dos jovens e idosos tendo um crescimento absurdo. Em 2015, esses adolescentes e usuários de drogas hoje são preponderantes, um crescimento gritante,
do caso nessa faixa etária, né? E aí você começa a observar também o crescimento até fazendo um indicativo aí de sífilis, né? E a imunidade desse paciente, os imunosdeprimidos, tá? Epidemiologicamente falando. Então cresceu-se muito nesses pacientes. Pessoal, só citando aí, muitas pessoas perguntam o que é o HTLV, né? 1 e 2. E o HTLV é um retrovírus da mesma família do HIV. E ele infecta células importantes para a imunidade, né? E aí é importante a gente saber quais são os sintomas, como é feito o diagnóstico. Mas ele é da mesma família do HIV que vai atacar aí pacientes com leucemia, pacientes com outros tumores, e que acaba sendo, né, bastante presente também nesses pacientes, infelizmente. Tá? Só citando, fazendo uma observação aqui desses indivíduos. Gente, principais metodologias para se detectar o HIV. Finalizando aí praticamente a nossa aula. O teste rápido, o ELISA, o DOT ELISA, né, o DOT ELISA e o Western Blot, ou Western Blotting, né? Por que eu estou citando? É sempre importante falar que, para se confirmar até hoje, o Ministério da Saúde preconiza, até hoje, no mínimo 2 metodologias para se diagnosticar o HIV. Por que isso? Devido à seriedade da patologia, devido à virulência, né? Então, às vezes, esse paciente pode ter um fator cruzado aí, como eu já citei para vocês anteriormente, né? Então, ele pode estar tendo uma sensibilidade maior, uma especificidade menor ou vice-versa. Então, é sempre importante você ter 2 tipos de metodologias para se confirmar o HIV. Falando um pouco de cada um, citando somente, né? Um pouco de cada um. Nós temos aí primeiro os ensaios imunocromáticos, os famosos testes rápidos, né? E então vocês vejam que ele é bem simples, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui na tela para vocês. Ele é bem simples, então aqui no primeiro eu tenho um teste não reagente, tá? Vejam aí, por exemplo, como aqui eu tenho só um risquinho, tá? Que é o teste controle. E aí eu tenho um reagente onde ele tem a presença de 2 risquinhos. Vocês vão observar aqui, 2 risquinhos, né? Então eu tenho a presença do reagente. Tá? Ele é muito parecido com aquele teste rápido que se faz em farmácia, na detecção do HCG, né? Para ver se a mulher está gestante. Lembrando que gestação também só se confirma através do ultrassom. Tá? O ensaio imunocromático é um indicativo. Né? Aqui em cima eu tenho justamente ele, o teste e o controle. Tá? Onde eu vou ter o teste e o controle. Se você tem só um risquinho e é o controle, você tem esse resultado validado. Se nem o controle apareceu, então você tem esse teste descartado, ok? Isso é bastante importante de ser citado, tá? Esses testes são de fácil realização, né? Até uma pessoa que muitas vezes é um técnico pode fazer. A única coisa que eu ressalto aí, pessoal, principalmente no HIV, é a interpretação e para você dispensar esse resultado. Muito cuidado, porque normalmente você precisa de um apoio psicológico para o paciente, porque ainda é uma doença bastante estigmatizada, sindromizada, então é importante ter bastante responsabilidade quando for passar esse resultado e ajudar nas orientações. A leitura visual do resultado está em 30 minutos, mas normalmente com 5 minutos a gente já tem a observação desse teste. Tá? Depois eu tenho o teste de ELISA, né, que ele baseia-se na quantificação de uma reação enzimática associada a complexos imunes. Aqui está uma forma bem tranquila da gente observar, né? Então, substratos, antígenos, onde eu vou ter esse substrato sendo codificado, e aí você vai ter uma reação por cor, e aí você vai quantificar esses testes, tá? Eu tenho o ELISA indireta, que é através de antígeno ainda dentro desse substrato, um conjugado, né? Que depois eu vou ter a coloração, ou de forma indireta, que aí eu tenho a lavagem também, né? E eu vou ter a diferença aí, que eu tenho o anticorpo, o antígeno e a reação por cor, tá? Então, de novo, eu tenho o teste rápido, tenho o teste de ELISA, que pode ser direto ou indireto, tá? E por último, o Western Blot, né, que hoje se utiliza mais para confirmatório, pois ele identifica a proteína do vírus. E ele também é o mais, vou dizer assim, o mais confiável, por isso que ele é o último a ser utilizado. Tá? Ele, além de ser um pouquinho mais caro, ele é o último e ele é o que detecta, ele é o mais sensível. Ele detecta, às vezes, até antes mesmo de você ter a janela imunológica. Lembrando que é importante respeitar essa janela. Por quê, pessoal? Porque ele detecta a proteína do vírus. Então, você vê
ele vai detectar através de antígeno, então ele é muito rápido, o paciente às vezes nem desenvolveu esse anticorpo ainda, ok? Aqui nós temos bem especificando, né, o controle negativo desse paciente. Então, veja, eu tenho o controle negativo, essa tira 1, e aí as outras tira o controle positivo e as outras amostras, né? Lembrando que eu vou ter, lembra que eu citei lá no começo? Eu tenho principalmente a presença da proteína GP160, 120 e 41. Nós vamos ver, inclusive, no próximo slide. Então, veja aí, né? Ele é uma reação que utiliza como fase sólida uma membrana de nitrocelulose, que possui fixados antígenos do HIV, distribuídos de acordo com o seu peso molecular. Essas proteínas e glicoproteínas virais que atuam como antígenos são separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida, segundo seus pesos moleculares, e transferidas para a membrana de nitrocelulose. Aí essa reação de antígeno absorvida a membrana da nitrocelulose e os anticorpos da amostra é revelada por um processo enzimático. Tá? Então aí aqui nós temos, por exemplo, uma amostra não reagente. Ó, então uma amostra não reagente, vejam o soro controle, é a primeira fita, né? A primeira fita no soro controle, e depois na 3, né, nós temos a ausência. Então veja que ele ficou totalmente sem nada, ok? Então aqui é uma amostra não reagente. Vejam a diferença da amostra reagente. Eu tenho a presença aqui, ó, da P24, da GP41 ou ainda GP120 e GP160. Aqui mais uma vez o controle e as duas amostras, né? Então aqui está a interpretação. E aqui eu tenho uma amostra indeterminada quando a gente tem apenas a presença de bandas, diferente da anterior, tá? Essa interpretação também pode ser muito bem treinada e falada de forma muito simples, tá? É apenas para a gente citar. Gente, o que eu queria passar para vocês do HIV era isso. Espero não ter cedido o tempo aí, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, claro, a gente vai estar disponível aí na aula do Zoom, ok? E é bastante importante que vocês estudem, tenham esse referencial clínico e essas comparações, ok? Para finalizar, lembrando da atenção total dentro do HIV, que é proibido utilizar qualquer tipo de mistura, de pool, para a realização de qualquer teste, o mais absurdo que isso possa parecer. Ainda tem alguns laboratórios que realizam esse teste, tá? Esse teste de amostras, principalmente quando eles têm muitos reagentes, e que essa identificação dos usuários que farão esse teste também são muito importantes. Ou seja, você precisa exigir um documento, uma especificidade muito maior devido à seriedade do exame. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado da aula. E lembrando que a gente está sempre à disposição. E qualquer coisa também estou no e-mail luismourinha@hotmail.com. Mais uma vez, um grande abraço.